Vida Mais Leve, o podcast que te apoia a viver e trabalhar com mais leveza e menos estresse. Olá, tudo bem com você? Carol Batista aqui e esse é o primeiro podcast aqui do canal. E para iniciar esse canal, eu resolvi falar sobre um tema que eu tenho me dedicado há muitos anos, que é encontrar leveza, viver com leveza, trabalhar com leveza, se relacionar com leveza, enfim, leveza. Afinal de contas, a gente está vivendo num mundo, não só hoje, não só neste momento, mas um mundo onde as mudanças são cada vez mais rápidas, sentimos a pressão em todos os lados, a competitividade, uma produtividade acelerada, conflitos diversos entre vida e carreira. Será que existe um caminho para sermos leves em meio a tudo isso? E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse podcast. Então eu te pergunto, será que é possível vivermos com leveza nos dias de hoje? A gente olha para o lado, não só olha para o lado, mas a gente sente todos os dias a pressão aumentando no nosso trabalho, né? Se você é líder, se você é empreendedor, mais ainda, competitividade acirrada, uma produtividade acelerada, uma produtividade que não cabe nas 24 horas do dia, né? Um conflito muito grande entre vida e carreira. Eu tô lá vivendo, eu tô com a minha família, eu tô aproveitando, mas a minminha mente está lá pensando naquele monte de pepino e nas inúmeras tarefas que eu deixei no escritório por fazer, né? E às vezes o escritório inclusive é em casa, então ele tá ou no andar de cima ou tá ali no cômodo ao lado nos esperando, ou então eu tô lá no trabalho me dedicando e daqui a pouco fico pensando no momento que eu deveria estar com os meus filhos, com a esposa, marido, pais, amigos, enfim, e que eu não conseguia aproveitar porque a minha mente estava no trabalho e aí me sinto culpado. Em meio a tudo isso, a gente fica pensando também, né, será que esse conceito de leveza não é um conceito somente para quem resolve se afastar de tudo isso e ter uma vida numa cabana em meio à natureza ou numa comunidade religiosa, numa comunidade zen? Será que isso é algo que combina mais com esse tipo de cenário, né, com esse tipo de realidade e não comporta? Leveza não é uma coisa que a nossa realidade atual comporta? E na verdade isso tudo é um grande paradoxo se a gente parar para pensar, né? Porque diante de tanta tecnologia, de tanta modernidade, de tantas coisas para facilitar a nossa vida, nós estamos cada vez mais sobrecarregados de informação, de coisas, de compromissos, enfim, né? Cada vez a gente coloca mais coisas a fazer. Então isso tudo acaba virando realmente algo, um paradigma a ser quebrado. Mas a grande questão que eu convido você a pensar é que quanto mais o mundo nos pede aceleração, mais a gente precisa desacelerar. E você talvez deve estar pensando que no fim das contas eu sou louca total de dizer isso, né? Vai dizer isso pro meu chefe, vai dizer isso pro meu concorrente, vai dizer isso pro mercado, que me pede cada vez mais, né? E utiliza das minhas energias que eu tenho, que eu não tenho, enfim, para poder produzir, para poder entregar resultado. E calma que eu vou te explicar efetivamente o que eu quero dizer com isso. O que nos impede de viver com leveza, de sermos mais leves, não é efetivamente o mundo que a gente tem, né? Mas o que nos impede de ser mais leve está na nossa mente, né? É a gente levar tudo isso que está acontecendo no mundo para dentro da nossa casa. E quando eu falo casa, eu tô falando da nossa mente, eu tô falando das nossas emoções, eu tô falando da nossa inteligência espiritual, eu tô falando do nosso corpo. A gente permite que toda essa forma que o mundo moderno nos impele a fazer, a ser, a estar, isso tudo invada a nossa paz interior. E isso acaba prejudicando o nosso emocional, né? Os níveis de estresse e ansiedade estão aí para comprovar isso cada vez maiores. Isso prejudica o nosso corpo. Nós não temos tempo para se alimentar, come qualquer coisa no tempo que dá, quando dá. Muitas vezes a gente não come absolutamente nada. Se exercitar, então, meu Deus, é quando sobra um tempinho e olhe lá, sempre correndo, né? Muitas vezes a gente mata isso porque considera que não é um tempo às vezes desperdiçado. A gente não tem um hobby.
Quando você fala em hobby, a pessoa ficou pensando, o que é o hobby? Tomar uma tacinha de vinho no final do dia para dar aquela relaxada. Esse é o hobby da grande maioria das pessoas, né? Não temos um hobby, algo que faça a nossa mente se distrair, a nossa mente ficar criativa para enfrentar todos esses desafios do mundo moderno. E além disso, o nosso espírito, né? Quem é que nutre o seu espírito, né? A gente está totalmente desconectado da nossa essência, cada vez mais tentando se adequar e se encaixar em modelos prontos de felicidade, de sucesso, de realização, do que deu certo, o que é inovar, o que não é, o que é ter uma empresa de ponto, o que não é, enfim, do que é e o que não é. E a gente vai comprometendo cada vez mais as nossas 4 inteligências que deveriam trabalhar de forma uníssona a nosso favor para que a gente possa ser mais leve, mas também para que a gente possa ser mais criativo, para que a gente possa ter uma clareza na tomada de decisão, para que a gente possa acessar talentos natos que todos nós temos a favor dessa competitividade, a favor dessa pressão excessiva, a favor desses conflitos internos diversos que todos nós temos. E não, né? A gente não faz isso, a gente utiliza, aliás, nós não utilizamos isso, a gente compromete essas inteligências, e o que mais nós temos é sobrecarga de informação, sobrecarga da nossa mente, sobrecarga emocional, sobrecarga do nosso corpo, que assimila tudo isso e devolve isso através de sintomas, dores diversas, até chegar numa doença específica, né? Então, o que nos impede de viver com leveza também é a nossa forma de trabalho. A nossa forma de trabalho centrada em apenas uma única fonte de satisfação ou esquemas de gratificação de curto prazo, onde a gente acaba justamente definindo a vida com base nas nossas conquistas, com base nos símbolos de distinção, né? E isso faz com que seja cada vez mais necessário que a gente fique nesse automático, que a gente fique nesse padrão de sobrecarga, girando a nossa rodinha do hamster, né? E vamos pensar, todos nós entramos numa rodinha do hamster, e se a gente não tiver muito consciente, muito desperto disso, a gente vai girar essa rodinha sem parar, a gente vai girar sem pensar, a gente vai girar sem sentir, a gente vai girar sem se conectar com aquilo que é importante, aliás, apenas pensando um pouquinho, né? Apenas o suficiente para que a gente possa cada vez mais entregar aquele resultado, conquistar aquela gratificaçãozinha, e assim a gente vai indo, seguindo a manada, seguindo o que todo mundo faz, porque essa é a lógica hoje de viver e trabalhar. E a gente vai suprimindo todos os sentimentos, todo o estresse, toda a ansiedade, tudo que a gente vai sentindo, insegurança, receio, desconexão, angústia, preocupação, medo, o nome que você quiser dar. Isso tudo são avisos de que alguma coisa está indo para um caminho totalmente errado, né? E sem dúvida alguma a gente precisa, tá na hora da gente começar a pensar como é que a gente está vivendo e trabalhando, né? Se esse modelo ele não está mais fazendo sentido, se esse modelo está nos levando ao adoecimento. Se você parar para pensar, nós somos aí o segundo país em níveis de estresse, o primeiro em síndrome de burnout, que é o esgotamento ocasionado pelo estresse no trabalho, o primeiro em termos de ansiedade, né? Tem uma pesquisa justamente que diz que 9 em cada 10 pessoas no Brasil sofrem de ansiedade, isso é muito grande. Além disso, a gente olha índices de felicidade, né? Tem pesquisas, rankings de felicidade. O Brasil, nos últimos anos, perdeu posição em termos de país feliz, né? Vamos pensar assim. Perdeu posição no indicador de felicidade. Então alguma coisa tá errada, e tá muito errada, né? A gente precisa justamente, não é viver em outro lugar, não é desconectar do trabalho, desconectar da correria, mas é mudar a nossa forma de viver, né? E mudar a nossa forma de viver tem muito mais a ver com o nosso mundo interno, tem muito mais a ver com a forma como a gente vive a nossa vida, com a forma como a gente está conectado efetivamente com a nossa essência, né? Viver não é uma questão de tu botar força, é uma questão de jeito, não é uma questão de ser rápido e nem devagar, é uma questão de você estar no seu ritmo interno e utilizar isso a seu favor para entregar resultado, para buscar os seus sonhos, para viver com mais consistência,
né? O grande desafio hoje é você saber como se conectar com o fluxo da sua vida e não com o fluxo do mercado, né? E essa é a diferença, essa virada de chave que a gente precisa começar a fazer, porque isso não é um papo zen, né? Isso não é um papo de autoajuda, isso é justamente algo necessário para que no futuro a gente possa produzir mais e melhor, a gente possa produzir com qualidade de vida, a gente possa ter sim o sucesso profissional sem ter que abrir mão da vida pessoal, porque isso é o que acontece hoje, é o modelo existente, né? Eu busco realização e sucesso na vida profissional, mas eu preciso deixar muitas coisas no meio do caminho da minha vida pessoal. E uma hora a vida cobra o preço de todas essas coisas que a gente foi deixando e que a gente acha que efetivamente a gente vai poder correr atrás e buscar e tá tudo certo e a gente recupera o tempo perdido. Mas quando a gente tá falando de vida pessoal, quando a gente tá falando de viver, a gente não recupera tempo perdido, né? A gente simplesmente deixa de viver. Então eu acho que é isso que a gente tem que começar a mudar, né? A gente precisa justamente encontrar um modelo onde a gente possa sentir essa leveza internamente, levar essa leveza para o mercado de trabalho, levar essa leveza para as nossas profissões, levar essa leveza para os nossos relacionamentos. E isso vai permitir com que a gente possa produzir melhor, que a gente possa produzir sim com qualidade, mas que a gente, mais do que isso, a gente produzir sem aquela sensação de que está sempre em débito. Sempre que inicia um novo dia, a gente já inicia devendo, a gente já inicia no negativo. Isso vai nos permitir também que a gente possa ter tempo para cuidar da gente, né? Porque não adianta. Quanto mais você foca na sua carreira e descuida de você mesmo, menor são os seus resultados, né? E a curva, justamente quando a gente analisa performance versus autocuidado, a gente percebe que pessoas que focam excessivamente na sua carreira e negligenciam a si mesmas, elas têm uma curva que começa, elas têm uma aceleração no início, mas logo adiante elas começam a cair e vai, enfim, nessa curva ela é queda livre, enquanto que pessoas que justamente mesclam e conseguem fazer uma boa integração da sua mente, corpo, espírito e emocional, unir vida e carreira, elas demoram um pouco mais justamente para começar a performar, mas no momento que elas começam a performar, elas têm menos interferência e ela só vai, é uma curva, aliás, não é nenhuma curva, é uma reta de crescimento, né? Então a gente precisa justamente começar a perceber que todo o esforço que a gente faz na nossa vida pessoal reflete em resultados, em melhores resultados na nossa vida profissional, para as empresas que a gente trabalha, para as equipes que a gente está. E o grande fato é que quando a gente não cuida da gente, a maior turbulência ela ocorre dentro e não fora, né? Então a gente precisa começar a justamente pensar um pouco mais sobre isso. E para te ajudar com isso, eu separei aqui 4 hacks que eu acho que são interessantes e que eu mesmo pratico no meu dia a dia e indico muito para os líderes que eu atendo, não só para os líderes, mas para os meus pacientes no consultório. E eu acho que faz muito sentido e que você pode começar por aí para poder viver com mais leveza e menos estresse, certo? Então, o primeiro ponto aqui, você vai até rir desse primeiro hack, porque ele é tão simples e tão básico que toda vez que eu falo, eu falo tanto sobre ele que eu fico pensando se eu não me torno repetitiva. Mas vamos lá, né? Eu acho que sempre é válido nessa correria que a gente vive, a gente esquece de algo tão básico e tão primitivo que é respirar, né? Não adianta, as nossas emoções elas tomam conta e muitos de nós tomam decisões com estado emocional alterado, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer em todos os momentos, quando você perceber que a sua mente está te cobrando, que aquele crítico interno está castigando você, para e respira. A respiração ela ajuda a harmonizar os teus pensamentos e traz aí inúmeros benefícios, faz você se conectar, despertar para o aqui e agora, estar mais no momento presente, menos no futuro. Te afasta da situação de tensão, né, por alguns instantes e te ajuda a ter uma clareza maior. Então, tá ansioso, tá estressado, tá preocupado, o crítico tá terrível com você, para e respira. Para e respira, não precisa ter técnica nenhuma para respirar.
simplesmente respira, simplesmente concentra na sua respiração e você vai ver que isso tem um poder muito grande para harmonizar o seu mental. A segunda hack que eu separei tem a ver com uma frase que eu falo muito para as pessoas que eu atendo, que é: você precisa fazer que o seu bem-estar emocional seja mais importante do que aquilo que você está fazendo. Se eu tenho consciência de que eu sou um ser emocional e aquilo, e se eu tenho essa consciência, o que vai acontecer? Eu sempre vou dar prioridade para isso e eu vou ter atividades no meu dia que permitam que eu mantenha meu estado emocional em harmonia, né? Então você vai ter disciplinas, você vai ter hábitos específicos e você vai estar sempre vigilante do seu bem-estar emocional. Então esse é um segundo ponto, né? Quando o nosso emocional entra em modo descarrilhamento, aí sai da frente, né? Aí foi boi com as cordas, como se diz, a expressão, e aí é terrível, né? Terceiro ponto é que a gente precisa entender que a vida, viver, é um misto de firmeza e flexibilidade. Por quê? Porque todos os dias tem desafios pra gente combater, né? Todo dia tem um leão por dia correndo atrás da gente. E se eu sou uma pessoa que não abro mão, que não consigo me adaptar, não tenho capacidade de redesenho, né? Que eu sou isso ou é isso, né? Uma pessoa com crenças muito firmes no sentido de não abrir mão, de acreditar que existe uma única forma de fazer as coisas, você vai acabar sofrendo muito, né? E para você encontrar essa harmonia que vem da leveza, é você entender que você precisa ser firme, sim, né? A vida não gosta de gente mole, de gente que, como diz mesmo o Cortella, nem sobe nem desce, mas de gente que seja flexível, né? Que possa ouvir o outro lado, olhar as coisas como elas estão acontecendo e poder revisitar as suas crenças, os seus padrões, os seus valores e olhar para isso e pensar, por que não? Será que não? Fazer essa conversa interna. Então essa é uma forma de você lidar com os desafios que a vida, que a carreira vai trazer com mais habilidade, né? E obviamente mais resiliência. E o quarto e último hack que eu queria te deixar é uma coisa importante, tenha coragem, né? Tenha coragem e sabedoria para poder se livrar daquilo que te deixa pesado. A minha experiência diz, e eu passei por isso também, que muito do que nos deixa pesado não é material, não é externo. O que nos deixa pesado são pensamentos, são crenças, são padrões, são paradigmas, tudo aquilo que a gente fala pra gente, aquele crítico terrível, né? Aquela autocobrança, tá no mundo interno. E ter a coragem de olhar para isso, que muitas vezes nos faz sofrer e que exige da gente uma mudança, e toda mudança mexe com a nossa capacidade de resistir, vamos dizer assim, né? Não é fácil, exige muita coragem, mas também muita sabedoria para entender que aquilo não te serve, para entender que aquilo é o que te faz pesado, e capacidade de desapegar mesmo, né? De fazer o trabalho sujo, de olhar para dentro de si e vamos lá, tô contigo, não abro e vou mudar, né? Então, essas são as 4 hacks, elas não são... Algumas são fáceis, outras são, um pouquinho mais complexas, mas nenhuma delas é impossível. Quando você quando você sente que a vida tá te convidando a entrar num outro tipo de fluxo e você tá se perguntando e dizendo pra você, essa não é a forma de viver, tem que existir uma forma diferente, essas 4 hacks, elas vão fazer muito sentido e elas vão te ajudar muito a botar o bonde na rua, a começar a ter sensações diferentes a seu respeito, sensações mais empoderadoras, mais leves diante dos desafios. E aí, quando você começa a ver que o mundo tá desabando e você tá de boa, você tá bem e você continua performando, entregando resultado, aí não tem jeito, você não quer mais viver da outra forma. Vai estar todo mundo se debatendo e você tá bem, e o melhor, você tá bem entregando resultado, você tá bem conquistando aquilo que você deseja. E aí só vai, né? Você só vai empilhando, você só vai aprendendo cada vez mais como viver com leveza, como fazer isso
algo que realmente pode te auxiliar. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse primeiro podcast, como eu gostei de falar sobre algo que me apaixona muito, muito, de poder levar um pouquinho de uma nova forma de viver e trabalhar com mais leveza e menos estresse, certo? Um grande beijo para você e até o próximo podcast. Tchau, tchau! Vida Mais Leve, o podcast que te apoia a viver e trabalhar com mais leveza e menos estresse.